Quando nós falamos de apóstolo, nós falamos dos 12, depois Judas, obviamente, foi substituído, que fundaram aquilo que de fato nós conhecemos como uma assembleia apostólica, a igreja, a eclésia, que de fato nos faz irmãos ao celebrarmos o seu nascimento lá na cruz de Cristo, e ao celebrarmos ao longo do testemunho desses 12 primeiros homens de fé, a experimentar de fato a realidade da vida cristã como um testemunho a ser passado tanto de geração em geração, quanto também um testemunho para si mesmos, porque eles viram o Senhor, eles estiveram com o Senhor e descobriram quem era o Senhor. Então hoje, quando nós vamos falar de apóstolo, nós celebramos ao mesmo tempo a fé proclamada pela igreja desde o tempo apostólico, mas também a fé nos apóstolos de hoje, que se constituem membros do magistério, nossos bispos, igualmente apóstolos e dirigentes e pastores de uma igreja viva em cada diocese, em cada igreja particular. Ao nosso apóstolo, igualmente, não existe mais nenhuma ordenação acima, que por comandar a igreja em Roma, ele também, de certo modo, regula a experiência eclesial no mundo inteiro, através do seu mandado, não é? Por isso, como nós latinos somos chamados de padre em Roma, os padres são chamados de dom, os bispos de monsenhores, e o único padre de lá é o Santo Padre, que nós chamamos de Papa, não é? Aqui os latinos nós chamamos aí o segundo grau da ordem de padres também. A fé ela vem pela pregação, e a pregação na palavra de Cristo. A experiência apostólica, então, não é uma experiência simples, é uma experiência de seguir o mesmo caminho do Mestre, é uma experiência que nos leva de fato a enfrentar o martírio, e por isso a liturgia hoje se veste de vermelho, para lembrar que o sangue de Santo André, apóstolo, se misturou como de inúmeros outros apóstolos, servos, santos, santas, ao longo dos tempos, de um martírio a serviço da palavra. E eu fico sempre me perguntando, por que Jesus não continuou no mundo depois da ressurreição? Por que ele escolheu esses 12 homens com as suas fraquezas, uns que eram mais íntimos dele, porque dos 12, Jesus tinha pelo menos 4 bem mais próximos, tinha 2 ainda mais próximos, e tinha um que ele amava, aquele único entre os 12, nem André, nem Pedro, nem nenhum dos que ele chamou hoje, estava com ele na cruz, para demonstrar que de fato existem níveis de relação, mas que todos estes chamados apóstolos têm uma comunhão perfeita, embora hajam níveis de relacionamento com Jesus diferente. E o que esse testemunho de ontem, extremamente essencial para que nós pudéssemos proclamar a fé. O credo que a gente tem foi baseado na vida desses homens, no primeiro testemunho. O que nos chega através da palavra foi graças ao testemunho desses homens que fomentaram a escrita do Evangelho, que deram os seus testemunhos para que o Evangelho tivesse uma pureza, a pureza de fazer com que a gente reconheça também que somos escolhidos de Deus. Mas hoje, o mundo se contrapõe num capitalismo selvagem, e num capitalismo até mesmo dos sentimentos, nada contra o capitalismo, muito pelo contrário. Mas quando a gente capitaliza os nossos sentimentos,
eu tenho a capacidade de capitalizar também minhas afeições e as minhas não afeições. E aí eu começo a valorizar sentimentos de bem-estar e sentimentos de mal-estar. E aí eu me distancio da pregação apostólica, porque a pregação apostólica, pela fé, pela manutenção da fé, ela leva a momentos desagradáveis, hoje, ao martírio do apóstolo André. Mas num tempo que a gente não quer ceder nada, perder nada, que capitalizamos os nossos sentimentos pelo capitalismo associado ao marketing. De fato, proclamar a fé como esses homens proclamaram, talvez seja cada vez mais raro num mundo em que a necessidade é cada vez maior, mas quem prega o Evangelho com a verdade do Evangelho está cada vez mais distante do que as pessoas realmente querem ouvir. E assim nós trabalhamos os valores. Especialmente nos últimos 70, 80 anos, especialmente depois da Segunda Guerra, nós desvalorizamos tudo o que é importante e tudo o que cria o apóstolo. Porque se alguém passou e me chamou, vem, é porque eu já conhecia de algum modo. E diz a tradição, inclusive, que André, muito possivelmente, já teria sido ou era discípulo de São João Batista. Por isso, numa outra narração, é ele que fala a Pedro: vem conhecer o Senhor. Venha conhecer aquele que de fato nós buscamos, o Messias. E é diante deste mesmo dilema que cada um de nós se coloca hoje, na defesa da vida, enquanto um mundo é abortista, na defesa dos valores, enquanto o mundo só tem um valor, a grana, na defesa da fé, enquanto pais e mães preferem ver os seus filhos numa boa escola do que educá-los na fé, preferem deixar heranças, preferem aniquilar o domingo com as suas chácaras e com o seu descanso, em vez de fazer do domingo o dia do Senhor. Amados, é preciso pôr um contraponto na vida de André, de Pedro, de Tiago, de João, com a nossa vida, para de fato a gente se perceber, não como escolhido que somos, porque se a gente não acreditar nisso, que é o princípio da nossa fé, nada mais. Deus fez tudo, inclusive fez, por tamanho amor, a capacidade de morrer por cada um de nós para nos salvar. Esse é o princípio da nossa fé. E depois aquilo que emana da Trindade, do testemunho de quem falou isso. Por isso a igreja, ela não se alimenta só da palavra. A palavra é a base, é a norma sem norma, mas a igreja se alimenta no testemunho desses homens, porque foi o testemunho desses homens que fez inclusive a palavra de Deus chegar até nós. E a palavra de Deus ser vivida por cada um de nós. E a palavra de Deus encontrar em nós uma ressonância, porque sem a ressonância da palavra de Deus em nós, sem a pregação da palavra, a pregação é ressonância, não é apenas falar, não é apenas ouvir, não é apenas ir lá no Rios, no TikTok, ouvir o pregador, não é isso não. A palavra, a pregação, ela é a vida revelada, a vida que a ponto de oferecer o seu sangue para unir esse sangue de Jesus, nós defendemos. E não pense que é fácil o padre manter essa posição ao vivo em um canal de televisão aberto, não é no meu canal do YouTube, é num canal de televisão aberto, e dizer que muito nós estamos longe, inclusive aquilo que a gente chama apostolado, do apostolado que viveram os primeiros apóstolos. E aqui está, conforme a citação do Romanos, o próprio Isaías. Quem acredita hoje na nossa pregação? E não é só culpa do mundo, é também porque eu não me admito ser um escolhido, e é porque eu não vivo o segmento. Quantos de nós cristãos estão absolutamente secularizados?
E ainda a gente cobra que os padres vistam batina, etc e tal, para eles não parecerem secularizados. Mas quantos dos nossos hábitos de fé estão secularizados? Estão num espírito de inovação que não tem nos levado a lugar nenhum? Porque a fé nasce da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então não é a minha palavra, não é a minha vontade que eu anuncio, é a vontade de Cristo, que relativiza. Se a gente começar a olhar os 10 mandamentos, veja tudo que a nossa pregação do dia a dia já relativizou. Amar a Deus sobre todas as coisas, será que é o imperativo categórico? Não tomar seu santo nome em vão, será que é um imperativo categórico que foi das vidas dessas pessoas? Guardar domingos e festas, ser aqueles que levam a nossa tradição cristã na honra dos pais, que, enfim, guardar domingo e festa eu até já falei. Não matar, quando a gente usa a forma mais vil hoje de chamar o outro de idiota, de blasfemar contra o outro e atentar contra a vida. Quando manifesta isso na internet de modo muito sorrateiro, a gente assassina a reputação do outro com muita facilidade. O 6º mandamento, então, nem se fala. Pais e mães cada vez mais frouxos, que não ensinam a verdade. Sacerdotes, como eu, que indicam laqueadura, ou tantas e tantas outras coisas, relativizando a fé, relativizando inclusive o aborto. E aqui a gente não condena ninguém que tenha cometido aborto e esteja arrependido, mas diz que é um assassinato. Pois é. Com organizações que a gente diz de saúde, mas que há muito já são afirmadas como organização de morte, porque apoiam o aborto, inclusive, entre aspas, como saúde pública. E assim a gente vai, quando a gente relativiza todos os nossos valores de fé, quando a gente relativiza o adultério, quando a gente acha que não é adulterar estar naquele grupo lá do racha, da pelada, não sei como é que chama, cada região do Brasil chama um jeito, que a gente está com os nossos amigos lá, e a pornografia descendo e subindo. Meus amados, discípulos como eu e apóstolos por obrigação e função do nosso crisma, relativizar é se tornar distante do sangue de Jesus, que foi também derramado por esses apóstolos, inclusive por André, que nós celebramos hoje. Relativizar a fé quando a gente não admite mais ser corrigido pela igreja, quando a gente é insubordinado, não tem nos provocado paz. E aí eu pergunto, o que toda essa evolução de relativismo trouxe para a gente? Felicidade? 40% hoje, Jean, das pessoas no mundo usam algum tipo de medicamento para depressão ou para dormir. Eu não sei se isso aconteceu com os nossos avós, que às vezes caminhavam 15, 20 quilômetros, quando o Brasil ainda era na roça, para participar de uma missa de domingo. Tinha um sapato para caminhar e outro sapato para chegar na cidade. Eu não sei que hoje, que a gente com carros velozes, tudo mais, uma inteligência, acesso a computadores, a gente tenha resumido a fé a uma experiência vazia, absolutamente desconectada do nosso chamado. E o nosso chamado é sermos discípulos, missionários, porque esse é o nosso apostolado. E esse chamado, como o de André, ele é na emergência. A resposta é na emergência. Se você acha que você vai servir melhor quando você estiver aposentado, meu irmão, lá você vai ter outra desculpa. Se você acha que você vai servir melhor quando tiver mais tempo, lê do engano. Quem tem menos tempo, na minha paróquia, é quem serve melhor, quem é o melhor discípulo e o melhor apóstolo. Porque quem nunca tem tempo para nada, nunca vai ter. E vai amargar este tempo aqui na terra, porque a eternidade não pode absorver
quem não consagrou o seu dia, a sua vida, a sua semana, o seu trabalho, o seu dízimo ao Senhor, não pode. O padre não está bravo, porque quando eu faço esse tipo de pregação, o padre está bravo. Não estou. Só que não vou fugir a essa obrigação, porque se eu tendo esta oportunidade de estar em rede nacional, falando a inúmeros corações que estão lá em casa, se eu não falar a verdade vai me engolir. E um dia, as pedras estarão aqui falando o que eu deixei de falar, ou qualquer outro padre que esteve aqui. Um dia estará. Isaías promete isso. Quando a gente se calar por medo, por força política, ideológica, por medo de perder amigos, por medo de perder trabalho, por medo. O Senhor não vai nos reconhecer. E olha, que este jeito apostólico de pregar a fé não acaba no sucesso, acaba na cruz. Por isso, se você quer o céu, se você quer uma família santa, se você quer um bom trabalho, se você quer ter recursos para uma vida confortável, mira a cruz. Mira a cruz, porque todas as vezes que a gente mira a cruz, mira o esforço, mira a dificuldade, mira a emergência do seguimento de Jesus, nós, embora derramando sangue, embora sofrendo, embora não nos seja tirado nenhuma cruz que seja necessária para a nossa salvação, o céu, o lado dos apóstolos, será o nosso lugar no dia do nosso chamado. E daqui a alguns anos, quem sabe a igreja, sem citar até o nosso nome, celebre aqueles santos do primeiro dia de novembro, quando todos os santos são lembrados, aqueles que viveram o seu apostolado, mesmo sem o martírio de uma cruz invertida, de uma degolação, nada disso, com o martírio do dia a dia e sendo fiel a Cristo na igreja, estes já serão lembrados, se é que já não são neste momento, entre aqueles que o céu já sonha em tê-los. E aqui eu encerro. Será que o céu sonha que você lá esteja, a partir das tuas atitudes? Será que o Cristo que derramando o seu preciosíssimo sangue na cruz, preparando o seu lugar, te chamando pelo nome, manifestando esse desejo, vai te encontrar no lugar que Ele preparou, a partir do chamamento que Ele faz hoje, de confirmar na sua vida, uma vida de discípulo, missionário, de apóstolo do Senhor, na minha condição de vida. Eu espero estar nesse lugar junto com você. E é por isso que eu anuncio. Porque antes de dizer tudo isso, a pregação que nós fazemos todos os dias, antes inclusive da palavra, é de um Deus de misericórdia. E é esse Deus que te ama com amor eterno, que te chama. Sai do teu comodismo, vem e segue-me, porque o céu é o teu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.